o treinamento ele precisa ser feito para o dono da empresa. Nós não estamos falando aqui de treinamentos, a gente talvez não tenha deixado isso claro no início, nós não estamos falando aqui de um treinamento para os funcionários da empresa, mas para o dono da empresa. Ele deveria procurar um treinamento que tenha por trás um método, que não seja um treinamento apenas teórico, daqueles que a gente vê em faculdade, mas que tenha por trás, que esse treinamento ensine uma metodologia para ele gerenciar a empresa. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de Gestão 365. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você tornar a sua empresa mais lucrativa e ganhar tempo na vida pessoal. Eu sou a Carla, hoje eu estou aqui com o Tederaldo e o podcast de hoje é super especial porque ele foi preparado para empresários que desejam se aperfeiçoar em gestão, que desejam conhecer mais, fazer algum curso ou treinamento na área. E assim, são empresários que já se conscientizaram que a gestão é importante, que eles precisam aprender mais, que precisam de um curso sobre isso, mas que ainda não conseguem decidir qual curso que é o melhor para aquela situação, para aquele momento da vida dele. Porque hoje em dia, como a gente sabe, existem várias opções e realmente é natural que exista essa dúvida, né? Na hora de escolher qual que é o curso, qual que é o treinamento ideal. E eu queria saber de você, Tederaldo, se realmente essa é uma dificuldade presente na vida do pequeno e médio empresário, se ele realmente sente isso. Eu acho que sim, eu acho que é uma dificuldade de selecionar, né, pelo que eu entendi da sua pergunta, selecionar, conseguir o curso ideal para ele. Mas eu vou abrir um parênteses aqui para ele dizer que esse é um momento muito bom na vida do empresário, né? Aí você pode me perguntar, mas como se? Estamos falando aqui de uma dificuldade, você está dizendo que é bom. Bom, porque nesse momento, quando o empresário ele já percebeu que ele precisa fazer um curso, né? Ele já entendeu que isso é necessário para ele, é um momento muito importante, porque ele já ampliou a consciência de que se ele não fizer o treinamento, ele vai ter uma dificuldade maior, sabe? Então, apesar de ser uma dificuldade, é um momento muito bom. Um momento muito pior são outros que ele vive na vida dele, antes ele ter essa descoberta, propriamente dita, né? E você falou agora, Tederaldo, sobre o momento da vida do empresário, que ele talvez esteja em outro momento, né? Que momento seria esse? Veja, é um momento muito mais difícil, né? Onde ele ainda não caiu a ficha, aquela história de cair a ficha, ele ainda não entendeu que ele realmente deveria fazer uma capacitação, um treinamento mesmo, como você falou bem no início, sobre gestão. O empresário ainda está pensando coisa mais ou menos assim, cara, ele está dizendo assim, não preciso fazer gestão, minha empresa é muito pequena, não está na hora de fazer isso. Ou quem sabe ele está pensando, não, eu tenho outras prioridades. Eu preciso agora é vender, atender meus clientes. Está todo mundo reclamando aqui. Como é que eu vou pensar em fazer um curso de gestão? Não está na hora de fazer isso, sabe? Ou ele acha que não consegue aprender sobre gestão. Não, eu já tentei, não vou abrir, não vou conseguir aprender isso, não. Vou nada, fazer um curso. De jeito nenhum. Quer dizer, quando ele está... E eu acho que até nós gravamos recentemente um podcast sobre crenças limitantes, falamos alguma coisa nessa linha, né? Quer dizer, quando ele está com essas coisas na cabeça, que ele não despertou ainda e já está procurando, né? Porque, né? Estamos falando aqui sobre um momento, é importante deixar claro para o empresário que está nos ouvindo agora, nós estamos falando aqui sobre um momento que você, empresário, já percebeu que você precisa fazer uma capacitação e está procurando, né? Foi o que eu entendi na sua pergunta, e está com dificuldade de saber o que é que ele vai fazer, mas ele já decidiu, né, que vai fazer, é isso, né? Então, o outro momento é muito mais crítico, eu acho, sabe? Ele não dá um passo para frente, e aí é pior. Entendi. Por isso que o podcast de hoje é tão interessante, né? Vamos falar sobre todas essas dificuldades aí ao longo do nosso conteúdo. E eu queria aproveitar para pedir para o empresário ou empresária que está aqui nos acompanhando se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito ou inscrita, deixar o like, que é muito importante, comenta aqui o que é que está achando do vídeo e também compartilha esse conteúdo com outros empresários que possam se interessar por gestão também.
para que eles conheçam o método Gestão 365, consigam aí acompanhar tudo que a gente está trazendo aqui de conteúdo e aplicar na rotina de suas empresas. E agora vamos lá voltar para o nosso assunto principal, né? Para o nosso foco principal, Tederalda, que é por que o empresário tem tanta dificuldade na hora de escolher se o curso ou o treinamento que ele viu ali é realmente o ideal para ele, se é realmente aquilo que ele precisa fazer. Eu acho que talvez uma super oferta de treinamentos hoje no mercado, quando se fala de uma pequena e média empresa. Porque eu lembro bem que os treinamentos sobre gestão, a gente está falando aqui muito sobre gestão, mas a gente precisa lembrar que os treinamentos sobre gestão são para que a empresa se torne mais lucrativa e para que o empresário também ganhe tempo da vida pessoal. Esses seriam os bons treinamentos. Mas os treinamentos, inicialmente, eles foram mais criados sobre gestão para grandes empresas, não para pequenas empresas. Por que isso? Porque era mais natural. As pequenas empresas, elas eram tocadas no passado muito mais pelo improviso, sabe? Pela intuição do empresário. Não se acreditava, era uma coisa mais artesanal, vou usar até essa palavra, não se acreditava. Isso, alguns anos atrás, vamos pensar 10, até mais recente. Então, vamos imaginar 10 anos atrás, não se imaginava que as empresas pequenas precisariam se profissionalizar tanto como elas precisam se profissionalizar. Então, os treinamentos eram mais voltados para as grandes empresas. Então, essa é uma primeira razão. Não tinha tanto treinamento assim para pequena e média empresa. Quando essa realidade mudou e a competição entre as pequenas empresas ficou tão grande que agora ou você se profissionaliza, ou você se prepara como empresário, se desenvolve, ou você vai reduzir muito a sua chance de competir com o seu concorrente. Lembrando, né, Carla, que um concorrente nem sempre é uma empresa, pode ser uma crise como essa que a gente está vivendo. A pandemia é um grande concorrente nosso, né? Um concorrente porque está tirando o dinheiro que os nossos compradores têm, né? A pandemia está tirando emprego das pessoas, está empobrecendo a população em algum grau. Isso é um concorrente, dito de uma maneira diferente. Então, a realidade mudou muito quando se fala em pequenas e médias empresas. Eu diria que isso é bem recente, assim, sabe? Vou chutar aí 5, 6 anos, onde essa coisa começa a mudar de maneira mais intensa, e aí começam a surgir vários treinamentos, uma quantidade muito grande, uma super oferta de treinamento de todo tipo, tamanho, meio, e isso cria uma confusão na cabeça do empresário, daquele empresário que quer fazer o treinamento, e ele se perde, não sabe o que serve ou não para ele, né? Esse vira um baralho na cabeça dele, e eu diria que não é fácil mesmo, não. Como a gente está inserido, né? Como nossa empresa, ela faz isso hoje, ela ajuda o empresário a se desenvolver como empreendedor para que ele torne a empresa mais lucrativa. Nós sabemos muito bem, né, Carla, quanta gente está tentando fazer algo semelhante e aí cria uma confusão grande. Acho que eu respondi, não foi sua pergunta? Respondeu sim, mas só para a gente deixar mais claro aqui para o empresário ou empresária que está aqui nos acompanhando, com todas essas mudanças, você acha que a situação ela está melhorando, piorando? Como é que você avalia? Eu acho que melhora por um lado, porque agora se profissionalizou, como é no mercado americano, por exemplo. O mercado americano, que é o mercado mais desenvolvido, né, do mundo, se compara ali com o inglês, mas ele é o mais desenvolvido do mundo, quando se fala em empreendedorismo, inovação. Esse é um mercado que o que reina é a competição. Há uma competição feroz lá. A gente até diz que no Brasil é difícil ser empresário. Se fala muito isso no Brasil, né? No Brasil é muito difícil ser empresário, porque o governo leva tudo da gente, não dá apoio e por aí vai. Os impostos são muito altos, a gente não consegue adquirir as melhores tecnologias para se modernizar. Realmente, tem uma série de razões que levam que fazem que seja muito difícil você ser um empresário no Brasil. Mas é muito difícil ser um empresário também em países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, por outra razão, não por essa. Não porque o governo quer levar tudo, mas porque a competição é feroz. Então, isso que eu estou falando, que está acontecendo aqui no nosso país, vamos pegar essa data de 5 anos para cá, eu não tenho absoluta certeza desse número, né? Mas vamos imaginar essa data, lá acontece há mais de 10 anos a competição, percebe?
Então, é bom, né? É ótimo isso, né? Porque é isso que rege o mercado, é isso que vai nos tornar mais competitivos lá fora também. Mas aí, o lado ruim é que cria essa superabundância, essa dificuldade para escolher, né? E aí a saída é você escolher com base em critérios. Por isso, exatamente que nós gravamos esse podcast, nós vamos falar, acho que em 7 critérios, né, para que o empresário tenha mais facilidade de selecionar o curso que ele precisa para a vida dele. Isso, vamos abordar esses critérios, todos esses 7 ao longo do nosso podcast, então continuem aqui nos acompanhando. Mas só para a gente deixar mais claro ainda agora, a gente está falando de que tipo de curso, de que tipo de treinamento? A gente fala só do treinamento que é online, o presencial, sala de aula? Não, eu estou me referindo a treinamento tanto presencial, em sala de aula, um evento que você vai, né, uma imersão que você passa ali para aprender mais, quanto também os treinamentos online. Eu acho que os dois estão aí, os dois têm valores e têm benefícios diferentes, sendo que o treinamento online ele tem uma série de vantagens, né? Porque, entre outras vantagens, se forem aulas gravadas, por exemplo, só tomando aqui como exemplo, a gente vai falar isso melhor, mas se só tomar isso como exemplo, só pelo fato das aulas serem gravadas num treinamento online, claro, nem todo treinamento online tem aula gravada. Aqui o que a gente está fazendo é uma sessão online, né? Isso não necessariamente é uma aula gravada. Mas só o fato de você ter um treinamento online em que as aulas são gravadas, você pode repetir e ver as aulas quantas vezes você quiser. Se você vai num treinamento presencial, uma das primeiras coisas que as pessoas avisam é proibido filmar, né? Filmar, gravar o treinamento, por aí vai. Você, então, não tem como rever aquela aula. Você tem que aproveitar tudo que está ali. Então, além do mais, o treinamento online, ele é mais acessível para o Brasil inteiro. Se a gente fala do Brasil, eu moro em São Paulo, e, claro, aqui é a terra dos treinamentos, dos eventos, né? É a maior cidade, né, de eventos da América Latina, uma das maiores do mundo hoje. Não sei se você sabia, mas é uma das maiores do mundo, quando se fala em eventos corporativos, né? Mas as pessoas virem para São Paulo, imagina a pessoa saindo de Belém do Pará, longe, né, para vir para São Paulo para fazer um treinamento, além da distância, o custo. Então, eu acho que o treinamento online ele vem para ficar, viu? Vem para brigar ali de frente com o treinamento presencial, né? Então, acho que tem mais vantagem. Mas os dois valem, sabe? O que a gente não está falando nesse momento aqui, nesse podcast, é de um, digamos assim, de um treinamento onde o próprio empresário estuda sozinho, onde ele é um autodidata e ele não é desse treinamento que nós estamos falando aqui nesse podcast. Claro que isso tem um valor enorme. Eu próprio fui autodidata durante muito tempo, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um treinamento formal, né? Ou online ou presencial. Eu concordo com você sobre o curso online, ele teve mais vantagens. Eu acho que a gente pode perceber uma evolução, né? Principalmente nesses tempos de pandemia, os cursos online que eu tenho feito, eles estão me deixando satisfeita, assim, não deixam a desejar, sabe? Tô bem feliz. E agora eu queria saber um pouco sobre sua história, né? Eu sei que você sempre vem se aperfeiçoando, é uma coisa que você gosta realmente de buscar esse conhecimento cada vez mais. Mas ao longo de sua jornada aí, eu sei que você fez os cursos técnicos, fez muitos cursos sobre gestão também, sempre buscando treinamento, mas você teve dificuldade também na hora de escolher qual curso seria o ideal para você, qual treinamento seria o ideal? Veja, como você sabe, né, e muita gente já que nos ouve aqui, acompanha esse nosso podcast, já sabe também dessa minha história, eu sou formado em ciência da computação, que significa que eu tenho uma formação mais técnica de origem, né, de nascimento, e quando eu comecei a fazer cursos, eu comecei a fazer cursos mais técnicos mesmo, relacionados à minha profissão. Cursos de programação, cursos de análise de sistemas, coisas dessa natureza, né, da área de ciência da computação. Eu sempre fui uma pessoa mais da área de software do que de hardware, então eu fazia mais cursos relacionados ao desenvolvimento de sistemas. E ao longo do tempo, eu fui me deslocando por paixão, por necessidade também, porque eu achava que podia ganhar mais dinheiro se eu me tornasse um administrador da empresa que eu trabalhava.
e eu fui também me desenvolvendo ao longo do tempo em duas grandes áreas, cara. Eu fui me desenvolvendo. Eu estou dando essa volta para responder a sua pergunta, qual foi a dificuldade que eu tive para encontrar esses cursos. Eu resolvi me desenvolver em duas grandes áreas. Uma foi em gestão, tudo aquilo que tem relação com gestão, especialmente algumas áreas, como gestão de pessoas, mas eu também me desenvolvi muito em vendas, na área comercial, em marketing e vendas, porque eu sempre acreditei que se você não se tornar um bom vendedor, uma pessoa que domina bem essa técnica de vendas e a área de marketing também, você não consegue botar dinheiro para dentro da sua empresa, seja a empresa que você trabalha e seja a empresa que você eventualmente vai abrir no futuro. O empresário que está nos ouvindo aqui vai entender isso com muita clareza, né? E aí, a partir de um determinado momento, eu deixo de fazer os cursos técnicos, eu deixo mesmo, viu? Eu até fico meio assim para trás, às vezes, porque já não consegui acompanhar tanto, e começo a fazer cursos mais de gestão, até gestão de tecnologia, mas mais de gestão e da área de vendas. E aí, eu comecei a fazer cursos mais complementares, que a gente chama cursos mais satélites. Vou dar algum exemplo. Por exemplo, eu me desenvolvi muito, fiz curso de aperfeiçoamento em português, redação empresarial. Nunca tive muita dificuldade com português, não, desde criança, talvez pelos meus pais, que sempre tiveram muito cuidado com o português, né? Português parece que é uma língua que a gente aprende lá no berço, e eu nunca tive dificuldade, mas eu resolvi me aperfeiçoar para redigir melhor, para me comunicar melhor como gestor na escrita. Então, eu fiz cursos de redação empresarial. Você imagina, né? Quem diria, né? Alguém, por exemplo, quem diria que o Eduardo foi parar para fazer um curso de redação empresarial? Pois é, porque eu achei que aquilo era muito importante para a minha vida, assim como fiz cursos de oratória, para poder falar melhor, porque eu era horrível para falar. É uma coisa que, você não ia me conhecer, né? No início era uma coisa assim, lamentável a minha capacidade de falar. E então eu fiz curso de oratória, fiz cursos também de técnicas de apresentação, porque eu precisava apresentar muitos produtos, quer dizer, e outros mais, né? Cursos até de matemática financeira, né? Para poder operar as máquinas financeiras, tudo que você imaginar que daria suporte à gestão e às vendas no futuro. E naquela época, cara, quando eu comecei a fazer esses cursos, lembra que eu falei que esses cursos eram mais para grandes empresas? Eu trabalhava numa grande empresa de tecnologia, ou seja, os cursos eram para mim, porque eu era executivo, estava me desenvolvendo como executivo numa grande empresa, então, os poucos cursos que tinha eram para grandes empresas. Então, casou uma coisa com a outra. Eu morava em Recife nessa ocasião, e eu lembro bem que tinham, sei lá, 2, 3 empresas boas de curso, sabe? Não tinha muita. Tinha muita, mas a gente já percebia que não tinha um conceito no mercado, cidade menor também, né? E aí eu comecei a... Não tive essa dificuldade que hoje, essa super oferta não existia naquela ocasião, percebe? Por isso eu diria que eu não sofri essa dificuldade. Eu sofro hoje pelos nossos alunos. O meu sofrimento é saber do desespero deles, alguns, né, de querer se desenvolver, e aí aquela dúvida, o empresário me pergunta 1000 vezes, Aderaldo, como é que eu sei se esse programa que você tem, que é o Método de Gestão 365, eu estou lhe vendo falar, mas como é que eu sei se ele vai me atender? Essa é a dúvida que nós vamos esclarecer. Como é que ele responde, né, essa dúvida que ele tem. Então, nossa agonia hoje é essa, né? Você deve passar por isso também aqui na empresa. É verdade, foram muitas mudanças ao longo dos tempos, né? A situação hoje em dia realmente é outra. E dentre todos esses cursos que você fez, sobre os quais você falou agora, qual foi o que mais te marcou, assim, que teve o maior impacto na sua vida, que você guarda essas memórias mais vivas? É muito difícil essa, viu? Vou lhe dizer por quê. E difícil até para o empresário que vai nos ouvir entender bem a nossa resposta. Porque o aprendizado, eu digo isso muito para os meus alunos, ele se dá por dois grandes movimentos. A gente aprende por dois grandes movimentos. A gente aprende primeiro por camadas, você vai aprendendo por camadas. Não adianta você querer aprender o bloco inteiro. Você tem que começar a aprender por camadas, desde as camadas mais básicas, mais elementares, até as camadas mais avançadas. Não tem outro jeito, não dá para começar a aprender pelas camadas avançadas, como muita gente quer. Só quer chegar lá no topo rápido. E outra coisa é o aprendizado também se dá por repetição.
Você precisa repetir, você precisa fazer, você precisa ler alguma matéria que seja muito importante para você inúmeras vezes. Inúmeras vezes você precisa repetir aquilo, porque o processo ele vai se sedimentando, né? E eu tenho uma formação, eu fiz um curso sobre aprendizagem organizacional e eu aprendi muito bem isso que eu estou acabando de falar. É como quando você vai aprender, por exemplo, você vai aprender a nadar, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a boiar, antes de aprender a nadar. Antes de escolher o estilo que você vai fazer, tem que aprender a boiar, né? Senão você não vai conseguir nadar, né? Não tem outro jeito. A mesma coisa quando você vai, sei lá, você quer aprender agora a gerenciar bem uma empresa. Vamos ser mais básico ainda. Você quer aprender a gerenciar pessoas. Eu quero agora aprender a gerenciar pessoas. É uma coisa ampla, né? Gerenciar pessoas. Então, primeiro você talvez tenha que aprender a como selecionar uma pessoa, né? Depois aprender como treinar uma pessoa, para depois você aprender o todo. É aquela coisa, todo mundo quer resolver uma equação matemática, não quer? Porque gestão é uma equação, né? Uma grande equação matemática, mas não é uma equação complicada, viu, senhores e senhoras empresárias que estão nos ouvindo? Não é complicado. Mas antes de eu resolver a equação matemática, eu preciso saber somar, né? Senão eu não vou conseguir resolver a equação matemática. Veja, vamos usar esse exemplo da equação, quantas vezes eu vou precisar fazer conta, tem que repetir quantas vezes para chegar. Eu lembro que quando eu estudei para o vestibular, uma das notas mais altas que eu tirei foi a nota, não foi matemática, foi física, mas eu tive uma nota boa em matemática também. E eu lembro que eu repetia tantas equações que quando elas apareceram na minha frente na prova, parece que já estava meio que automatizado, eu conseguia fazer aquilo numa certa velocidade. Então, é isso, sabe? É repetição né? Então, mas você me perguntou outra coisa. Já, como sempre, você me pergunta, eu começo a falar de um assunto e já não lembro mais se você me perguntou. Repete aí a pergunta que você fez para mim. Eu queria saber, dentre todos esses cursos que você fez, qual que teve mais impacto? Se tem algum que marcou mais? Então, por isso que eu estava falando que é complicado de responder isso. É complicado por conta de tudo isso que eu acabei de lhe dizer. Quer dizer, qual é o mais impactante? Um segmento ou outro, mas eu diria que o curso que eu fiz com mais coração, talvez, por isso que tem um impacto muito grande na minha vida, foi um curso de liderança, um curso que eu aprendi como liderar pessoas, como gerenciar pessoas. Isso que eu falo tanto, que é um dos pilares da gestão, é o pilar número 1 da gestão, gerenciar pessoas. Tudo que tem dentro da gestão é a parte mais importante de todas, disparada de todas as outras. E é uma das partes mais, eu vou usar essa palavra, complexas, né? Mas espero que o empresário não desista quando ele usa essa palavra. É uma das partes que requer mais cuidado, e foi o que eu fiz um curso de longo prazo sobre liderança de pessoas, e eu acho que foi o curso que teve um impacto muito grande na minha vida. Mas eu estou fazendo outro curso agora, que está tendo um impacto muito grande na minha vida. Eu estou fazendo um curso avançado de marketing digital, chama Insider, né? É um curso extremamente avançado, e isso também está causando um impacto muito grande na minha vida, né? Em todos os sentidos, que eu estou aprendendo coisas lá que, bem técnico esse, né? Bem técnico, então esse é um outro grande curso de impacto na minha vida. Eu tenho uma outra pergunta agora, mais por curiosidade, e também porque eu acho que pode inspirar os empresários que estão aqui nos acompanhando. Se você assim, tem algum curso na mira agora, é mais pessoal. Eu queria saber se você está pensando aí em algum outro curso. Eu tenho alguns cursos no meu planejamento estratégico pessoal, né? Eu faço um planejamento meu para 10 anos, planejo para os próximos 10 anos. E aí tem lá, vou lembrar aqui de cabeça, 3 cursos. Esse nem estava, mas ele entrou agora recentemente por conta desse. Um curso que eu pretendo fazer, é um curso aqui em São Paulo, chama-se Teatro para Executivos. E você, como eu sei que é atriz, você pode até fazer um comentário sobre isso, né? Dizem que o teatro tem uma capacidade muito grande no desenvolver nessa relação que a gente precisa ter com as pessoas, para se comunicar melhor também, né? Como eu ensino. Tá na minha lista fazer esse curso. É um curso muito famoso aqui tem em São Paulo. Ele não é um curso
tão acessível, sob o ponto de vista de investimento, é um custo de investimento mais alto, mas está na minha lista. Chama-se Teatro para Executivos. Bom, esse é um. Outro é o curso sobre empreendedorismo nos Estados Unidos. Eu pretendo passar um tempo fora, esperando essa confusão dessa pandemia passar. A gente até já era para ter viajado, eu e minha mulher, para passar um tempo fora mesmo nos Estados Unidos, para fazer um aperfeiçoamento em empreendedorismo lá, por essa... Falamos aqui no início, não foi? Porque lá eles estão 10 anos na nossa frente. Então, minha intenção é fazer esse avanço meu lá e trazer isso aqui para os nossos alunos. Porque a minha missão hoje é essa, né? A nossa missão hoje é essa, né? Ajudar os empresários a terem um negócio mais lucrativo. Então, eu tenho isso na minha lista também. E também porque, né, passar um tempo fora é legal, né, nos Estados Unidos, mesmo que não fosse para fazer curso, mas eu aproveito e faço curso. E quando se fala do marketing digital, esse curso que eu estou fazendo, tem lá uma série de faixas, você vai se desenvolvendo lá e você vai aumentando as suas faixas, como uma arte marcial. E tem uma faixa preta lá que eu quero alcançar. Então, está na minha lista também, me tornar um faixa preta nesse assunto, marketing digital. Então, o que me vem aqui à cabeça, tá bom, né? Já é coisa demais, né? Mas são excelentes metas, né? Eu adorei, adorei. E assim, sobre o curso de teatro para executivos, eu sou suspeita para falar, mas eu acho super positivo, porque eu defendo que qualquer pessoa, independente de seguir carreira na arte, de seguir carreira como ator, atriz, deveria experimentar o teatro, porque existem inúmeros benefícios, princípios assim de quebra de barreiras, sabe? Que podem influenciar muito positivamente na comunicação. Eu acho sensacional. E agora, sobre os benefícios do nosso curso de gestão, que a gente estava falando, né? Vamos voltar agora para o foco, vou puxar de volta a minha guia aqui. Eu queria saber de você, né, que você falasse um pouco para a gente, para os empresários que estão aqui nos acompanhando, quais são os benefícios para um empresário que decide fazer um curso sobre gestão, quais são os benefícios para ele em si e para a empresa também, para uma pequena ou média empresa, que a gente está falando um pouco mais de pequena e média empresa agora, né? Vamos focar. O grande benefício, talvez o maior de todos, seja ele profissionalizar o negócio. O pequeno e médio empresário, ele toca a empresa muito no amadorismo mesmo, na intuição, com mais no improviso. Sabe? Ele não usa uma metodologia para poder desenvolver a empresa, ele faz a coisa desse jeito e vai fazendo, sabe? Ó, amanhã, se der isso, eu faço, se não der, eu faço aquilo. A pandemia chegou e agora o que eu faço? Boto a mão na cabeça. Então, eu acho que talvez a maior vantagem é ele tornar o negócio dele pequeno um negócio profissional, sabe? Para poder brigar com qualquer um e decidir se ele depois quer crescer ou não. Acho que é a número um. A segunda grande vantagem, Carla, é que ele, e vocês que estão nos ouvindo, é que ele agiliza o processo de capacitação. Uma coisa é eu fazer isso sozinho, estudar, fazer sozinho. Outra coisa é você fazer um treinamento, bom treinamento. Vamos falar dos 7 critérios, né, para as pessoas escolherem. Um treinamento bom, que alguém parou durante alguns anos para poder montar esse treinamento e lidar ele com a sequência de assuntos que você precisa estudar, de matérias que você tem que ler, de exercícios práticos e tudo aquilo que você precisaria ter no treinamento. Imagine quanto tempo você vai ganhar se você, né, fizer um método que já está testado. Então, as vantagens são gigantescas, eu acho. Se eu citasse essas duas só, já seriam duas vantagens assim, muito grandes, né? Agora, eu diria que tem uma outra que é a história... Vou fazer uma brincadeira, é o benefício da academia de ginástica, que é o seguinte: você, quando adquire um treinamento, faz um investimento para você realizar uma capacitação, você vai se comprometer mais, né? Porque você pagou e agora, se você pagou, se você tirou dinheiro do bolso para fazer o treinamento, você vai estar mais comprometido. Não é assim na academia, você paga lá e aí você vai, mesmo que só vá um mês, às vezes, né? 2, mas... você se compromete mais. Tem algumas academias que, inclusive, cobram uma multa para você pagar a academia que eu frequento, eles, acho que tem uma multa se você desistir antes de um período de um ano, coisa assim, para poder lhe manter lá. Então, eu acho que isso é outra grande vantagem, né? Se você está em dúvida, você, empresário, está em dúvida,
e quer fazer, vai lá, se inscreva, porque aí não tem mais jeito. É verdade, já fica ali o compromisso firmado, né? Eu concordo, eu acho que já são grandes ganhos, mas existe algum outro benefício que você queira falar para a gente também? Veja, outra grande vantagem, Carla, é ele sair de casa e passar a conviver com outras pessoas. Nem todos os treinamentos proporcionam isso, mas né, o ideal é que você faça um treinamento que você vai conversar com outros empresários, trocar ideias, né, discutir se as dificuldades que você está vivendo são as mesmas que os outros estão vivendo também. Esse intercâmbio que você vai fazer com outras pessoas é muito bom também, porque há uma tendência do pequeno empresário ele ficar muito envolvido no operacional, com a cabeça baixa ali no operacional, e não troca ideias com outras pessoas. E eu acho que o treinamento tem essa grande vantagem. Eu acho que talvez seja uma das mais importantes, né? Porque é fundamental a gente ter essa rede de contatos, essa rede de troca. Eu acho muito bacana. Nos cursos que eu faço, eu prezo bastante por isso também. E eu queria aproveitar agora para lembrar mais uma vez ao empresário ou empresária que está aqui nos acompanhando de se inscrever no nosso canal, de deixar o like também, deixar seu comentário, conta pra gente o que é que você está achando desse conteúdo e compartilha esse conteúdo também com outros empresários que possam se interessar por gestão, para que eles conheçam o método Gestão 365 e apliquem na rotina de suas empresas para garantir todos esses benefícios sobre os quais estamos falando aqui. E agora a gente estava falando sobre os critérios, né, no comecinho do podcast, até Deralda. E eu queria agora que você falasse para a gente quais são esses critérios, finalmente, né? Você falou de 7, eu acho que foram 7. O critério número 1 é você adquirir. Imagine você, empresário, agora procurando um treinamento para lhe ajudar a tornar a sua empresa mais lucrativa, para você administrar ela melhor. E ganhar tempo na vida pessoal, né? Vamos sempre colocar essa variável. Eu diria que a primeira coisa que você deve olhar é se o treinamento é para você no sentido de ser para uma pequena e média empresa. Essa é a primeira coisa que você tem que olhar. Bom, esse treinamento que alguém está tentando aqui, seja um treinamento presencial, como você perguntou no início, seja um treinamento online, ele é para uma pequena e média empresa ou é para uma grande empresa? Ou é para uma empresa pequena demais? Aqui, nosso treinamento, a gente já fala isso muito, o nosso treinamento ele é mais útil para uma empresa que tem funcionários e que tem mais de 5 funcionários para cima. Esse, o nosso treinamento, é mais útil para isso. O seu treinamento também é útil para uma empresa que tem um funcionário. Bom, ele só é útil para uma empresa que tem um funcionário se essa empresa que hoje tem um funcionário quiser crescer e chegar a ter 5, 10. Se não, não é que não seja útil, ele é menos útil. Então, essa é a primeira coisa, quando eu falo definir bem qual é o público que esse treinamento ele pretende alcançar. O treinamento ele precisa ser feito para o dono da empresa. Nós não estamos falando aqui de treinamentos, a gente talvez não tenha deixado isso claro no início, nós não estamos falando aqui de um treinamento para os funcionários da empresa, mas para o dono da empresa. Ele deveria procurar um treinamento que tenha por trás um método, que não seja um treinamento apenas teórico, daqueles que a gente vê em faculdade, mas que tenha por trás, que esse treinamento ensine uma metodologia para ele gerenciar a empresa. Qual é a diferença de um método, qual é a diferença de um treinamento que tem um método, qual é a diferença de um treinamento que não tem um método, para ajudar o nosso empresário a procurar. Um treinamento que tem um método, ele vai ter um passo a passo. Você faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo. Começa com o financeiro, vê o fluxo de caixa, descobre a lucratividade, para depois você começar a vender. Eu tenho um passo a passo. Isso é um treinamento que tem um método. Esse é um treinamento melhor do que um treinamento solto, sabe? Que tem valor também, mas que não tem ali um pequeno empresário, né, cara? Ele não tem tempo a perder, ele tem pouco recurso, tem pouco tempo, pouco dinheiro, né? Na maioria das vezes, e ele precisa apressar o desenvolvimento dele. E aí, quando ele tem um passo a passo, um método, no treinamento, isso é um critério fundamental. Esses critérios, eu diria que eles todos se complementam, viu? Se a gente tirar um deles aqui, vai fazer falta. Outro é que esse treinamento, ele precisaria estar testado. Esse método que está incluído no treinamento, ele precisaria estar testado. Quer dizer, uma coisa que é só teórico. Não, alguém já aplicou isso, outros alunos já aplicaram isso e funcionou.
Porque o empresário vai ter mais segurança de fazer um treinamento, porque ele sabe que aumenta a chance de funcionar para ele também, não é verdade? Se funcionou para 1.000 empresários, talvez, muito provavelmente, vai funcionar para ele também. Se ele só adquire um treinamento que não sabe quem comprou aquele treinamento, quem teve resultado ou não. Então, se ele conseguir, eu estou usando muito a palavra se, nem gosto dessa palavra, mas é para também me engessar demais o empresário não fazer nada. Mas se ele conseguir depoimentos de pessoas, depoimentos reais, sabe? De pessoas que fizeram esse treinamento e que tiveram resultados concretos na empresa deles, isso é mais importante. O que a gente faz aqui no nosso método de gestão 365? A gente faz questão de obter depoimentos de alunos nossos. A gente publica esse depoimento, tem vários depoimentos publicados dos nossos alunos, na verdade, para que outros empresários se inspirem nisso e vejam assim, eu também, se ele conseguiu, eu também consigo fazer. E esse é um método, ele pode pensar assim também, que traz resultado. Então, esse terceiro critério, ele é forte, né? Bom, outro que ele precisa ser, vou fazer aqui uma dobradinha, ele precisa ser simples e, ao mesmo tempo, ser abrangente, completo. Tadeu, não dá para ser as duas coisas, simples e abrangente. Como é que é isso? Bom, simples no linguajar. A maneira com que o instrutor vai falar, estamos falando aqui de uma pequena e média empresa. Então, a linguagem precisa ser uma linguagem muito clara, muito simples. Não se pode falar em palavras que são mais voltadas para uma grande empresa, né? Mas, ao mesmo tempo que ele tem que ser simples, ele precisa ser abrangente. A gente está falando de gestão. Então, ele precisa ser um treinamento que olha a empresa como um todo. Vendas, financeiro, cliente, pessoas, tecnologia, decisão. A empresa tem uma série de partes, né, que precisam ser administradas como um todo. Então, o programa tem que ter essa abrangência. Você sabe o que eu vejo muito comum no treinamento, que fala sobre gestão? É um treinamento para a parte financeira. É gestão, tá, mas é gestão financeira só. Não olha as pessoas, não olha as vendas, não olha outras partes da empresa. Então, ele tem que ser abrangente, tá? Para fazer diferença. O que a gente quer, Carla? A gente quer que o empresário aumente o lucro da empresa. Ele não vai aumentar o lucro só mexendo no financeiro. Ele tem que olhar a empresa como um todo, né? Então, tem que ser simples e abrangente. Tem que ter suporte. Você compra um treinamento, adquire um treinamento, principalmente treinamento online. Depois a pessoa some, né? Não tem suporte, você não consegue falar com ninguém, você tem uma dúvida. E aí, você viu uma aula, tem uma dúvida sobre o treinamento, o que você faz? Você fica com essa dúvida? Esclarece com quem? Com o seu colega do lado? Não, né? Você deveria poder esclarecer essa dúvida com quem criou o treinamento. A gente aqui faz questão disso, as pessoas têm um grupo lá no WhatsApp, e onde elas falam diretamente comigo e com minha equipe. Isso é uma coisa que tem muito valor, né? Então, eu acho que, de novo, né? Vou usar a palavra, se você conseguir um treinamento que tenha suporte, para mim, isso é essencial. Se a pessoa não consegue, porque ele vai ter dúvida. Não vai ter dúvida, ele vai fazer o treinamento, vai ter dúvida. E aí, a pergunta é, ele vai ter essa dúvida com quem? Tem que ter uma comunidade. Você até falou, quando a minha resposta, você até reforçou isso, você, Carla, disse. Eu acho que a comunidade é uma das coisas mais importantes, e essa estava certa. Os treinamentos, eles deveriam levar o empresário para uma comunidade, para ele interagir na comunidade. Não é uma comunidade só daquelas que estão na internet e ninguém conversa com ninguém. Não, um grupo mesmo, onde o criador vai também criar eventos dentro desse grupo para poder as pessoas interagirem. É fundamental que você troque ideias, não só com o criador, com as aulas que estão gravadas, mas com outras pessoas que vivem as mesmas dificuldades que você tem, né? Estou no sexto. E o sétimo, de propósito aqui, é o preço. O preço é o último que o empresário deveria olhar. A gente sabe que, às vezes, ele bota o preço lá na frente, né? Ele olha logo o preço lá e, isso aqui não dá para mim. E aí vai, muitas vezes, decide por um critério que é só o preço e compra treinamento que não serve para nada. Não serve para nada, né? Depois ele fica, tá vendo aí que eu fiz um treinamento que... A gente teve um aluno recente que disse que já tinha feito treinamento de tudo que ele já tinha imaginado na vida e nunca tinha encontrado algo tão rico nas palavras dele quanto o nosso programa de capacitação no método Gestão 365. Então, não é por acaso não que o sétimo está aqui, o preço está aqui como sétimo, porque ele é
é o menos importante. Claro que, vou abrir um parêntese, claro que um treinamento para pequena e média empresa, ele não deveria ter um preço muito elevado, porque senão vai inviabilizar também para que o empresário faça o curso ou não, né? No nosso caso, a gente tem um preço muito equilibrado para o pequeno e médio empresário. Não é, o nosso programa de treinamento é barato? Não, não é barato. O empresário vai ter que fazer um investimento relevante, vai ter que fazer um investimento relevante, mas é porque é um treinamento abrangente, tem todos esses requisitos que eu acabei de falar, né? Então, desconfie de treinamentos muito baratos. Federal, barato quanto? Bom, a gente vai gravar um podcast sobre isso, mas eu diria que é um treinamento sobre gestão. Abaixo de R$ 2.000, eu diria que você nem olhe, desconsidere. Um treinamento sobre gestão, que vai olhar a sua empresa como um todo, para uma empresa com 5 funcionários ou mais, menos de R$ 2.000, desconfie. E se eu fosse você, eu não faria. Estou dando aqui só uma referência para a gente depois gravar um podcast sobre isso. Falei dos 7 critérios, Carla. Me diga aí o que é que você achou. Eu acho que eles são super importantes, né? Eu gostei de como você fez uma escala, assim, de ordens mesmo. Eu acho que foi sequencial. Muita gente tem uma tendência de inverter realmente, né? Eu achei super interessante como você apresentou para gente esses 7. E eu queria saber agora como que o empresário, na prática, ele pode fazer para viabilizar esse treinamento, como é que ele pode encaixar o programa na vida dele? Você tem alguma dica, alguma orientação para a gente? A primeira é ele usar esses critérios que nós acabamos de falar, porque os critérios têm tudo a ver com a execução em si do programa, né? Se você escolhe um programa que não tem esses critérios, por exemplo, se você escolhe um programa que não tem suporte, você vai ter muito mais dificuldade de fazer no dia a dia. Então, coisa número 1. Segundo, depois que você escolher com base nesses critérios, mas, de novo, empresário e empresária que está nos ouvindo, use mesmo os critérios, anote, reveja esse podcast, anote eles e siga essa sequência, porque você vai aumentar muito a chance de adquirir um treinamento que vai servir de fato para você, né? Se o outro passo, né, outra medida que você tem que executar para você viabilizar isso é você priorizar, colocar isso na sua agenda. Se você adquire um treinamento e depois você não coloca na agenda, você não vai fazer, por melhor que seja esse treinamento. Então, tem que colocar na sua agenda como prioridade, e aí, como se a gente estiver falando de um treinamento online, essa é outra vantagem do treinamento online, você dá o ritmo que você quiser o treinamento, você pode fazer mais ou menos rápido, imaginando um treinamento com aulas gravadas, que vão ficar disponíveis durante um certo período de tempo, você vai fazer no seu ritmo. O importante mais que eu acho é você ter constância, sabe? Ter consistência naquilo que você faz, estabelecer uma quantidade de horas que você vai se dedicar ao treinamento por dia, do que você tentar fazer as coisas mais rápido e não usar isso como desculpa, né? Eu não tenho tempo. Algum tempo você tem na sua vida para se desenvolver. Então, você faz devagar, se você não consegue fazer mais rápido, mas faça e faça com consistência. Tederaldo, em que momento você acha que o empresário ele precisa se preocupar com isso, de selecionar um treinamento, escolher de forma assertiva e realmente pôr em prática? Existe um ponto mais crítico? O ideal é que ele comece a se capacitar como gestor e, por isso, comece a procurar um treinamento dessa natureza desde o início, até antes de abrir a empresa, porque isso vai ajudar ele até a começar o negócio. Isso é um momento que ele tem mais tranquilidade para se capacitar, até porque ele está com mais tempo. E outro momento é quando ele começa a crescer. Aí a situação já entra num nível de emergência mesmo, sabe? Quando ele começa a crescer, mais clientes, demanda aumentando, pessoas para contratar, e ele corra atrás, porque senão ele vai ter dificuldade grande de administrar o negócio, tornar ele lucrativo. E agora, onde é que os empresários mais erram quando eles tentam identificar qual o melhor treinamento para ele naquele momento? Eu já respondi isso lá, lembra no critério dos critérios? A resposta já está lá. Ele mais erra, já sabemos como. O empresário que está nos ouvindo aqui vai dizer, não precisa nem falar, Tadeu, já sei. É o preço. Ele vai, olha lá o preço e aí decide com base no preço, né? Esse é o maior erro. O maior erro de todos. Tanto que quando a gente faz um evento de lançamento do nosso treinamento, os empresários ficam muito ansiosos para saber
custo de treinamento. E eu digo para eles assim, primeiro você precisa ver se esse treinamento é para você. Pode ser que não seja para você. Né? O nosso treinamento de gestão 365, ele é para qualquer empresário, não é para qualquer empresário. O nosso treinamento tem algumas características que se adequam mais para um determinado grupo de empresários. A gente até falou aqui, não foi? Empresários que têm 5 funcionários ou mais. O seu treinamento é bom para uma empresa que tem 400 funcionários? Não, não é bom para uma empresa que tem 400 funcionários. Vai ter utilidade? Vai, mas não é um treinamento para isso. Então, quando o empresário me pergunta o preço, eu digo, avance mais no evento, para você entender melhor o que é esse treinamento tem, para depois você descobrir. Então, o maior erro disparado aí é essa história do preço mesmo, sabe? Escolher pelo preço sem nem entender realmente do que se trata, né? Sem nem pesquisar tanto sobre o contexto geral. Vou lhe interromper aqui, ou então pior, né, que eu também comentei lá, ou então ele decide pelo preço para baixo. Adquire um treinamento que custa R$1.000. Não vai, uma empresa com 5 funcionários, não vai ser útil para ele a ponto do que deveria ser, porque não tem como, sabe? Ele não vai ser abrangente o suficiente. Então, ele decide também pelo preço no sentido errado, sabe? Então, tem isso também. Me interrompi para não deixar passar essa mensagem. Não, sem problema não. Acho que é importante a gente enfatizar mesmo isso, porque existem esses deslizes, né, que o empresário pode cometer. É importante ficar atento, né? Anotar e firmar bem todos esses critérios de escolha para escolher assertivamente. O que eu ia te perguntar é sobre algum caso. Você tem algum caso para compartilhar com a gente de um empresário que antes ele não sabia de forma alguma como escolher o treinamento ideal, depois ele começou a aplicar aí essas orientações que a gente conversou aqui e começou a evoluir nesse sentido? Tem vários casos, os melhores casos que nós temos nas nossas vidas aqui são os nossos alunos, né? Tem várias situações de alunos que nos procuram naquele momento de agonia deles, agonia porque eles já estão num momento bom, decidiram que querem fazer o treinamento, mas eles olham para a gente e dizem assim, mas será que isso serve para mim, Tadeu? Tem uma aluna nossa, que é uma das recordistas que a gente tem, né? Porque uma loja só dela, ela aumentou as vendas em 10 vezes, depois que ela entrou no treinamento. Ela saiu de uma situação em que ela já tinha quebrado 3 ou 4 vezes, por aí. E ela ia quebrar de novo. E ela agora está com uma empresa muito mais sólida. Tem um depoimento dela que ela disse, pela primeira vez na minha vida, eu comecei a ver dinheiro em caixa. A vida toda eu não vi dinheiro em caixa. Eu sempre trabalhei, nunca ganhei nada. Então, ela faz uma revolução na vida dela, na vida da empresa. Mas isso agora, né? Naquele momento, ela quis falar comigo, ela mandou uma mensagem para o meu WhatsApp, e ela quis falar comigo. Eu fiz um contato com ela, para ela me ver, para poder, sabe? Ela já tinha passado por tanto treinamento que não tinha funcionado na vida dela, desses que são, vou usar essa palavra, ordinários, porque não resolvem a vida do empresário, que ela estava com muita dúvida. E estou dando esse exemplo dela, mas tem vários outros casos de pessoas que ficam em dúvida, fazem um contato conosco, né? Eu estou dizendo, me explica mais como é que é esse treinamento e tal. Para quem você já fez esse treinamento, por aí vai. Então, e aí, quando eles entram, o que eu ouço deles é que aqueles 7 requisitos que a gente acabou de falar lá, eles estão muito presentes. Porque o nosso treinamento tem aquilo por trás, né? Eles falam muito bem da história falam, cara, de uma maneira tal que me surpreende às vezes, sabe? A mim próprio. Que eu pergunto para eles assim, vocês têm alguma dúvida sobre essa aula? Não tem dúvida, Fernando, porque a aula está muito clara, a linguagem é muito... Lembra que nós falamos? Linguagem simples. Eles me dizem dessa maneira, é muito simples a linguagem. Às vezes até me incomoda. Não, mas vocês têm que ter dúvida. Mas a gente não tem dúvida. Está muito clara a linguagem. Não quer dizer que não vai dar trabalho para implantar, né? Mas então, é muito gratificante ver isso, e a gente peca por excesso quando se fala do suporte ao grupo. A gente realmente, como é que eu digo, eu estabeleço para mim mesmo uma meta de não deixar de responder para um aluno meu, ainda consigo fazer isso, ainda posso me dar o luxo de fazer isso. É porque a gente procura fazer turmas menores para poder, né, atender eles bem. Então, eu não lembro da vez que eu levei mais de 48 horas para responder para um aluno meu, que é
Uma coisa que eu não vejo acontecer por aí. A gente peca por excesso, porque a gente é melhor do que as outras pessoas. Não, porque nós decidimos fazer dessa maneira e ponto final, né? Então, o melhor exemplo que eu tenho são os nossos alunos. Eu não tenho outro exemplo, não. Perfeito, são excelentes casos, né? Eu acho que realmente não existem exemplos melhores. E agora, para encerrar o nosso podcast de hoje, eu tenho a nossa última pergunta, né? A minha última pergunta para você, que é assim, o que é que muda na vida de um empresário quando ele investe ali e faz aquela formação nessa área de gestão, quando ele finalmente alcança esse aperfeiçoamento, né? Tão desejado. É um sentimento de não vou usar a palavra poder, né? De muita capacidade. Vamos voltar para o exemplo ali de nadar, de natação, né? Aproveitando que você sabe nadar, cara, Sei sim. você nada os 4 estilos, nada. Você é bom em algum estilo? Costas, peito, crawl não, né? Borboleta ou... Eu acho que costas. Eu tive Olha, assim um destaque maior na infância quando eu fazia algumas aulas e eu acabei focando mais nisso porque eu achava super divertido, né? Nadar de um jeito mais irreverente, assim. Eu pensava dessa forma. Eu acabei focando mais nisso. e qual foi o sentimento quando você não sabia nadar e passou a saber nadar? O que é que Eu acho bateu aí nisso? que o maior foi de liberdade. Eu senti uma certa liberdade, além de toda a felicidade, né, que vem quando a gente alcança essas conquistas. Eu tive uma sensação de liberdade muito grande, de finalmente consegui, agora tô livre das amarras que são os problemas, né? Se a gente for pensar de forma teórica, e na prática era que eu tinha que ficar ali, dependendo dos adultos, dependendo dos equipamentos de segurança, que são as boias. Enfim, eu me senti muito livre, Mais segura também? mas segura também, né? Confiante, eu acho que a autoconfiança, ela define bem esse sentimento. Pronto, você acabou de responder a pergunta que você mesmo me fez. Quer dizer, é isso que o empresário vai sentir numa hora como essa. Nós vamos sentir muito mais seguros, porque a gente vai estar mais capaz. Capaz de quê? De comandar a empresa, de tornar ela lucrativa, de ter um negócio bom, sabe? De poder tornar os nossos colaboradores cada vez melhores, porque a gente se torna um administrador melhor. Então, é esse sentimento de liberdade. Você falou outra coisa interessante, que eu nem tinha pensado tanto, sentimento de liberdade, porque agora a empresa depende menos de você, porque você criou uma empresa que ela consegue andar mais sozinha, então você tem mais liberdade também, né? Então, é muito gratificante. Bom, ajudou muito a sua resposta para a gente, viu? Eu acho interessante como a gente consegue aplicar esses ensinamentos sobre gestão em outras situações da nossa vida, né? Eu gosto desses exemplos, assim, essas metáforas, esses exemplos mais práticos, eu acho super legal. E é isso, gente. Chegamos ao final hoje do nosso podcast, onde conversamos sobre como você pode escolher o treinamento ideal sobre gestão, né, para você que é o dono da empresa. Espero muito que vocês tenham gostado, você empresário ou empresária que está aqui nos acompanhando. Confiram os outros podcasts que nós temos aqui na nossa playlist e também acompanhe os próximos. Ativem as notificações aqui, se inscrevam no canal para receber sempre o nosso conteúdo. Deixe seu comentário, fala o que é que você achou do nosso vídeo de hoje e também compartilha com outros empresários que possam se interessar por gestão também, para que eles conheçam o método Gestão 365 e, mais uma vez, como eu já falei antes, eles possam aplicar ali na rotina de suas empresas e garantir todos esses benefícios sobre os quais nós falamos hoje. Muito obrigada. Tchau, tchau.